pessoal, mais uma vez, né? Como puxaram aí já a apresentação, me chamo Geraldo Gomes. Atualmente sou pesquisador especialista na parte de inteligência artificial, parte de dados também na Zup Innovation, né? Sou um homem branco, alto, magro, cabelo preto, barba preta. Estou aqui de óculos, bem cara de nerd aí. Estou com a camisa azul marinho, uma camisa bem legal da Zup, que eu gosto bastante dela. Tem escrito Respeito e Inclusão, e aí embaixo tem em braille, assim, Respeito e Inclusão também, o nome da Zup, né? E aqui no fundo tá o meu quarto, então estou em casa aqui. E aí, hoje, queria trocar uma ideia com vocês, né, sobre novos horizontes de inclusão, né, explorando o uso do ChatGPT para o desenvolvimento de soluções acessíveis. ChatGPT tá bem na moda aí, né, um assunto bem quente. Estava na trilha de inteligência artificial hoje pela manhã, basicamente toda a palestra ali estava pincelando algo sobre ele. E aí, queria trazer um pouco nesse papo de hoje, né, tanto da teoria do que é o ChatGPT, alguns conceitos teóricos de como ele funciona ali, mas também trazer um pouco de uma parte prática, até com um pouquinho de código mesmo em si, de como a gente consegue estar montando soluções, como a gente consegue estar desenvolvendo produtos mais acessíveis a partir dessas ferramentas aí inteligentes, né? Então, só falando aí um pouquinho mais para vocês, né? Como eu comentei, sou pesquisador especialista em IA lá na parte da Zup, né? Mas a nível de formação, tem um mestrado em informática e inteligência artificial aplicada. E aí, Javnel? E também tenho ali, estou cursando um doutorado, né, na linha de tecnologia assistiva inteligente, então busco ali como modelos de inteligência artificial podem estar sendo aplicados para ajudar crianças que têm dificuldade de fala, tá evoluindo ali em aspectos de comunicação, né? Então, acaba que hoje minhas duas grandes linhas de pesquisa é como aplicar IA a partir de engenharia de software e como aplicar IA para a parte de tecnologia assistiva. E aí vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, olhando aí para o chat GPT, né? Acho que para alguns não precisaria nem de uma explicação, um tema que está bem quente aí, reportagem em várias mídias, saiu no Fantástico um domingo desse aí falando, e realmente é uma tecnologia, é uma plataforma, não o chat GPT só em si, né, mas os modelos transformadores, os modelos transformers, que são os modelos dotados de mecanismos de alta tensão, que eles que possibilitam que ferramentas como o chat GPT funcionem, né, vem aí muito forte para revolucionar o mercado com novos produtos, novas soluções de impacto. Então, a gente tem o ChatGPT como sendo essa ferramenta que possibilita um grande contexto de aprendizagem de máquina, que consegue ter esse entendimento profundo de um grande conjunto de dados generalista e que a gente, a partir de uma interface conversacional, a gente consegue estar mandando mensagens e esperando respostas, a gente consegue estar encontrando conhecimento ali de uma forma muito fácil. E aí, pela primeira vez, a gente tem empresas como o Google aí se sentindo ameaçadas a nível de mercado, né? Por players como esse. Então, a gente tem realmente um produto muito poderoso, que a gente consegue fazer perguntas por diferentes contextos e ele retornar isso para a gente, né? Só que aí, no final das contas, pessoal, tudo isso não se trata de mágica, né? Não é mágica, é tecnologia, é computação em si. Lá em 2017, o time de pesquisa do Google, até curioso, né? O time de pesquisa do próprio Google, que liberou esses modelos, né? Liberou um artigo, Attention is all you need, né? Tipo, atenção é tudo que nós precisamos. Que esse artigo, ele apresentou para a comunidade, né, os modelos transformadores dotados desses mecanismos de alta tensão. E no final das contas, tentando explicar isso de uma forma mais simples, o que vai ser? Vai ser uma rede neural, ou seja, um modelo computacional que ele consegue aprender muito bem, e ele consegue aprender muito melhor do que outros modelos por conta desses mecanismos de alta tensão. Então, ele consegue prestar muita atenção em pequenos detalhes textuais, né? Então, até para ilustrar isso para vocês, imagine que a gente tem um texto de jornal, eu quero aprender sobre esse texto de jornal, eu pego essas sentenças, pego essas frases, eu transformo essas frases ali em vetores numéricos, são embeddings, né, que a gente chama, a gente transforma essas frases em vetores numéricos,
E quando a gente pega esses vetores numéricos e lança ele dentro de um espaço vetorial, a gente consegue começar a calcular distâncias entre esses vetores. E a partir daí eu consigo estar pegando coisas que estão relacionadas, coisas que não estão relacionadas, coisas mais próximas, coisas mais distantes. E esses modelos transformadores, eles fazem isso muito bem. Eles conseguem fazer representações que você consegue prestar atenção em pequenos detalhes, e a partir daí ele consegue, a partir de perguntas que a gente gera, né, gerar ótimas respostas. Então a gente consegue hoje chegar para um chat GPT e pedir para ele implementar um código para a gente, pedir para ele implementar uma aplicação web, uma aplicação mobile. A gente consegue ter um recurso computacional muito interessante e muito poderoso para a geração de conteúdo, e por isso que está tão em alta, né? Tem pessoas escrevendo livros, escrevendo artigos científicos, escrevendo textos de blog, então tem uma série de aplicação aí em torno desses modelos, tendo como protagonista o ChatGPT nesse momento, né? E tudo isso se dá através dessas estratégias. Os slides eu vou compartilhar com vocês, pessoal. Nos slides, todas as imagens eu coloquei descrições, e a gente tem 2 links aqui nesse slide. Um link para esse artigo que eu comentei, do time de pesquisa do Google, e um link para um texto de blog que eu escrevi, que eu explico lá um pouco melhor sobre esses mecanismos de alta tensão e sobre esses modelos transformadores, beleza? Mas, beleza, vamos lá, né? Como o ChatGPT pode ser utilizado em processos de desenvolvimento de software? Então, hoje, as aplicabilidades são diversas, justamente por ele ter esse conhecimento generalista. Então, eu posso pedir para ele gerar códigos, ele pode me ajudar na parte de detecção de bug. Então, para a galera aí que já desenvolveu alguma coisa, muito provavelmente já teve algum erro lá, deu um Ctrl+C, Ctrl+V lá no Google, e foi buscar um Stack Overflow da vida lá, que tinha algum erro específico, e foi ver como é que resolve aquele problema. Hoje, ferramentas, né, como o ChatGPT ajudam inclusive nisso, porque o Ctrl+C, Ctrl+V vai ser do seu código na ferramenta, e você pode simplesmente perguntar o que é que tem de errado ali e começar a pedir ajuda a ela, para que ela lhe apoie a corrigir essa implementação, né? Então, suporte a dúvidas, buscas por boas práticas, né? Apoio à geração de testes automatizados, comunicação com clientes, gerações automáticas de documentação, automação de tarefas. Então, uma série de players que envolvem a parte de engenharia de software, envolvem a parte de processo de desenvolvimento de software, a gente consegue contemplar aqui e a gente consegue dar esse respaldo aí para os nossos usuários, para o nosso time de desenvolvimento, né? Na palestra que eu fiz um pouco mais cedo, eu trouxe algumas práticas voltadas para essa linha, de como eu consigo estar gerando testes automáticos e como eu consigo estar gerando documentações automáticas. Se quiser, também posso compartilhar com vocês esses links. Mas isso, quando a gente olha para um processo de desenvolvimento de software geral, né? E quando eu começo a olhar para pontos específicos que são muito importantes hoje para o desenvolvimento de um produto de software de qualidade, e que por vezes as pessoas não dão atenção, como aspectos de acessibilidade, né? E quanto à acessibilidade e quanto a aspectos da WCAG, e a gente já começa a ver aqui pontos bem interessantes, que são pontos interessantes que podem resultar em um futuro, um novo horizonte de acessibilidade promissor. Por quê? A gente tem uma ferramenta generalista disponível, que essa ferramenta generalista, ela já aprendeu sobre aquilo que é um software inclusivo, o que é uma aplicação acessível, o que é um desenvolvimento seguindo boas práticas da WCAG. Então, será que a gente consegue estar utilizando isso a nosso favor? E o nosso papo de hoje aqui, né, vai muito nessa linha. Então, eu comecei minha investigação fazendo exatamente esse teste, né? Pegando a documentação da WCAG, os principais princípios lá, né, da nossa aplicação, ser perceptível, operável, compreensiva, robusta, e critérios de sucesso, né, relacionados ao A, duplo A e o triplo A, frente a aplicações web, e começar a verificar, fazer esses testes, dando ali um contrapeso, né, colocando ali a aplicação do ChatGPT em xeque, e começando a fazer essas perguntas para ela. Olha, o que é que você entende disso? O que é que você acha sobre esse código? Esse código é um código acessível? Não é um código acessível? E comecei a fazer essas perguntas, fazer alguns testes. Queria, inclusive, compartilhar alguns resultados com vocês já, né? Mas, o que é que eu adianto?
Primeiro ponto, a ferramenta do ChatGPT, dentre outras de mercado, são super ferramentas para geração de conteúdo. Então, a gente consegue gerar conteúdo de uma forma muito mais simples. Conteúdo textual, saiu agora recentemente o GPT-4, né? Então, agora conteúdo de vídeo, conteúdo de imagem, conteúdo de áudio, e ela é uma ferramenta que ela pode sim ser utilizada para geração de conteúdo acessível. E como isso está tão quente a nível de mercado, a gente já começa a falar ali, né, de profissões do futuro, como uma pessoa engenheira de prompt, que vai ser uma pessoa responsável por dar boas entradas, fazer boas perguntas para essas ferramentas, para esses chats, para se ter boas respostas, se entra uma preocupação. Será que mais uma vez a gente vai ter a oportunidade de gerar conteúdos acessíveis e nós vamos deixar passar? Então, mais uma vez, nós como pesquisadores, nós como entusiastas da área, temos que estar nos preocupando para que quando esses conteúdos forem gerados, a gente tenha uma preocupação de que esses conteúdos eles sejam gerados para ajudar a gente ter conteúdos acessíveis, para a gente conseguir estar mudando esse jogo, né? Então, geração de conteúdo acessível é um ponto possível. Revisão de acessibilidade em projetos de software é um outro ponto possível. A gente consegue estar pegando nosso front-end, nosso código HTML, lançando para esses prompts e perguntando a esses prompts se essa aplicação está acessível ou não e pedindo para ela nos apoiar, para ela nos corrigir ali naquilo que a gente fez, né? Parte de geração de novos produtos de tecnologias assistivas também vão poder estar existindo produtos a partir daí. E um ponto bem importante, que é o enriquecimento de projetos legados. Então, a gente tem aquela estatística clássica, né, dentro da área de aplicações web, lá do Movimento Web para Todos, que mostra que menos de 1% dos sites brasileiros, né, são acessíveis. Então, será que com ferramentas desse tipo, nós conseguimos criar mecanismos de automação para simplesmente eu lançar a minha aplicação web, né, lançar o meu projeto de software dentro de um pipeline e ela própria tentar subir esse nível de acessibilidade, tentar subir esse nível de inclusão do meu projeto? Isso aparenta ser uma coisa bem possível. Eu, inclusive, hoje ainda vou trazer alguns exemplos práticos para vocês, né, de como a gente consegue tá fazendo esse tipo de solução. Então, frente a esses experimentos, a gente já consegue começar a ter resultados promissores do uso dessa ferramenta para a construção de projetos mais acessíveis, né? Então, dentro de um aspecto geral, né, onde eu posso estar utilizando o ChatGPT para um desenvolvimento de solução acessível? Então, tradução de idiomas é uma, e quando eu falo tradução de idiomas, inclusive para a parte de Libras, resumo de textos, geração de textos simplificados ou direcionados a contextos específicos. Eu acho que hoje à tarde, né, a gente vai ter uma outra palestra que vai falar um pouco sobre a importância da gente se preocupar com soluções digitais voltadas para pessoas que têm TDAH. E não necessariamente vão conseguir estar dando atenção a todo um conteúdo, por exemplo, com uma palestra dessa que eu estou passando aqui, 35 minutos para vocês. Então, quando a gente tem mecanismos de automação, de geração de textos simplificados ou direcionados a contexto, isso ajuda muito em processos de aprendizagem, em processos de absorção de conteúdo e de informações. A ferramenta consegue estar apoiando a gente nesse sentido. Chatbots acessíveis, né? Hoje, dentro de um contexto de processamento de linguagem natural, a gente já domina bem a geração de voz, então a gente tem Alexa, a gente domina bem a interpretação de texto, então a gente já tem contextos interessantes aí para ter chatbots cada vez mais acessíveis, e isso sendo aplicados a diferentes áreas, a área de saúde, a área educacional, então você conseguir ter ali um robô, entre aspas, que vai estar ajudando você a aprender um determinado conteúdo e um robô acessível que vai estar customizado a diferentes necessidades das pessoas, né? Então, ferramentas de escritas inclusivas e, recentemente, né, no último mês aí, foi lançado o GPT-4, esse mês, na verdade, né? Foi lançado o GPT-4, e o GPT-4, sendo uma evolução do GPT-3 e do 3.5, ele traz uma série de recursos sofisticados de como nós conseguimos lidar com conteúdos multimídia. Então, toda a parte de a gente conseguir estar criando assistentes virtuais acessíveis multissensoriais, a parte de descrição de imagens, descrição de vídeo, a gente conseguir estar convertendo texto em áudio, áudio em texto, geração de legenda, todas essas atividades que até pouco tempo atrás a computação em seu estado da arte
conseguia fazer, mas conseguia fazer com alguma dificuldade. Esses modelos dotados desses mecanismos de alta tensão, que eu expliquei lá atrás, né, eles conseguem fazer com a precisão e com a assertividade ainda maior, né? Então, a gente tem esse novo horizonte, essas novas perspectivas de inclusão, de acessibilidade dentro do processo de desenvolvimento de software emergente. Então, é interessante agora a gente já começar a falar sobre isso, a gente já começar a discutir, a gente já começar a cobrar que essas ferramentas sejam utilizadas pensando no design universal, né? Então, eu trouxe um exemplo, né, de um prompt de uso padrão via um chat GPT. Então, você acessando lá o chat GPT via web, criando uma conta gratuita, eu posso simplesmente chegar nesse prompt e dar como entrada para ele, ali no chat, né, como eu escrevo aqui nesse chat aqui nosso, posso chegar e digitar lá, deixe esse código mais inclusivo. E eu tenho um código lá, que esse código vai ser uma tag HTML, IMG, para quem entende aí da parte de desenvolvimento web, né? Então, está lançando uma imagem aí. E eu vou passar um IMG, um SRC, onde dentro desse SRC eu vou estar passando ali o endereço de onde essa imagem vai estar. E eu peço para ele deixar esse código mais inclusivo. E ele pega e gera uma resposta para mim, dizendo como deixar essa tag mais acessível. Ele repete todo o código que eu escrevi e ele adiciona o atributo alt, né, que é exatamente o atributo que vai me dar um texto alternativo que vai descrever aquela imagem que eu lancei. Ele pega e lança lá, a ilustração de um dinossauro, e ele pega e me ajuda a conseguir estar enriquecendo esse conteúdo web e tornando ele acessível. Só que eu tenho uma curiosidade de quando eu fui fazer esse teste na ferramenta. Porque logo no começo, quando eu peguei para testar, né, eu testei alguns prompts. Então, deixe esse código mais acessível. Quando eu disse para deixar esse código mais acessível, ele simplesmente repetiu o mesmo código. Eu tentei deixe esse código mais usual. Ele simplesmente repetiu a tag IMG igual a como estava original. E quando eu usei a palavra inclusivo, que ele entendeu e colocou o atributo alt e descreveu o texto ali, né? E aí entra sempre aquele ponto de discussão. Os seres humanos serão totalmente substituídos pelas máquinas. E a gente vê atualmente, né, que existe esse problema aí nítido hoje no mercado dessas ferramentas. Já a gente até conversa um pouco mais sobre eles. Então, eu trouxe uma série de pontos aí de prompts a nível de slide. Depois eu vou compartilhar aí o slide com vocês. Vou passar todos esses prompts, mas que vocês poderiam estar passando ali como entrada para ferramentas como o ChatGPT e estar capturando ali, né, pontos de como construir uma ferramenta mais acessível, de como está melhorando o seu produto de software, e tudo isso via interface web ali da aplicação. Só que eu vou reservar um pouco mais do meu tempo para prática da parte de código mesmo, que eu quero mostrar aqui para vocês. E aí eu trago essa provocação, né? Essa é a bala de prata para softwares acessíveis. Então, a gente tem agora uma solução matadora que todos os softwares vão ser acessíveis e etc. Eu diria logo de cara que não. E aí eu trouxe uma frase aqui do Alan Turing, né? Que ele diz que nós só podemos ver um pouco do futuro, mas o suficiente para perceber que há muito a fazer. Então, o ChatGPT, o GPT-4, foram todos lançados muito recentemente. Então, a gente tem uma oportunidade, a gente tem um espaço muito grande agora de pesquisa, de geração de novos produtos, de ver como a gente vai tirar aspectos positivos desses elementos todos. E eu coloco, né, um ponto que a gente tem que mudar, que a gente tem que sempre estar combatendo, são que práticas acessíveis precisam ser culturais dentro das empresas. Então, perceba que quando eu chego para o ChatGPT, eu passo um código HTML que claramente não é um código HTML acessível, e eu peço para ele gerar esse código para mim acessível, e ele repete o código do mesmo jeito, ele não está repetindo o código do mesmo jeito por um acaso. É por conta daquela estatística, que menos de 1% dos sites web são acessíveis. Então, como é que um modelo de inteligência artificial ele vai entender boas práticas de inclusão se as pessoas não reproduzem isso no dia a dia? Então, a gente está em busca desse processo de mudar culturas organizacionais, mudar processos de desenvolvimento de software, né? Estar pensando em acessibilidade desde um processo de design de um produto.
Então, está colocando processos de auditoria de acessibilidades em pipelines de software. Então, você só consegue lançar uma aplicação para produção se essa aplicação for acessível. Então, uma série de pontos, uma série de preocupações que nós temos aí, elas precisam ser mudadas para que a gente sempre possa evoluir. E essas ferramentas podem, sim, ser muito úteis a estar nos ajudando dentro desse processo de transformação de cultura, né? E aí eu trouxe alguns pontos aqui relacionados a limitações, né? Então, a gente tem hoje algumas limitações dessas ferramentas. Essas ferramentas, um termo técnico até que a gente usa, são ações de alucinações. Então, essas ferramentas, elas geram alucinações. Então, quando eu chego e digo, ó, gera para mim aqui um site mais acessível a partir desse código, ele simplesmente repete aquilo ali, está claramente errado. E aí entra muito naquele ponto, né? Mais uma vez, essas ferramentas vão substituir o ser humano? Não, porque nós precisamos ter essa visão crítica. Ela vai nos ajudar a ter um processo de trabalho mais rápido, vai nos ajudar a conseguir criar automações, a conseguir criar esteiras de produtos mais rápidas. Só que nós temos que ter cuidado, nós temos que ter uma preocupação muito grande frente àquilo que está sendo reproduzido, principalmente dentro de um contexto de inclusão e acessibilidade, onde a gente sabe que os dados que a ferramenta foi treinado já não são dados de tanta qualidade assim, para a gente verificar essas saídas e verificar se essas saídas fazem sentido para a gente poder aí sim ir calibrando os modelos, né? Então a gente tem pontos específicos da parte de acessibilidade que são muito críticos, né, para o uso desses modelos. O bias, né, o bias é o que a gente chama de viés. Então, o modelo ele pode ter um viés muito grande. O modelo pode reproduzir aspectos de discriminação que ele entende na sociedade e ele simplesmente reproduz isso ali quando ele vai gerar algum conteúdo. Alucinações, gerações de informações falsas, violação de privacidade. Então, hoje tem uma série de pontos negativos que nós temos que ter cuidado e ir melhorando, ir sofisticando, ficar sempre vigilantes em relação a esses aspectos, para que cada vez a gente tenha esses modelos mais robustos, esses modelos mais justos, mais éticos até, né, para ajudar a gente a conseguir criar realmente soluções de impacto a nível de software, beleza? Então, pessoal, coloquei aqui, deixa eu fechar aqui o meu slide. Deixa eu pegar esse link aqui, eu vou mandar esse link aqui no chat, aí eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre. Não está querendo compartilhar aqui, deixa eu ver se vai. Deixa eu ver se a internet me ajuda aqui, pessoal. Deu uma travada aqui agora quando eu coloquei para compartilhar. Deixa eu tentar fazer diferente aqui. Deu uma travada legal aqui agora. Eu vou copiar o link aqui do slide mesmo. E vou lançar aqui no chat. Lancei aqui para vocês, beleza? E aí depois vocês podem dar uma entrada aí, dar uma olhada. Deixa eu só ver se eu consigo dar um F5 aqui e carregar. E seria bem legal aqui a gente conversar sobre isso. Eu preparei uma práticazinha aqui no Google Colab, né? Para quem não conhece o Google Colab, ele é um ambiente em nuvem aqui do Google que ele permite que a gente, como o próprio nome fala ali, né? Que a gente colabore esses trechos de código. E eu fiz 2 práticas aqui nesse Colab de como a gente consegue ir um pouco além do uso dessa ferramenta do ChatGPT. Então, acho que hoje o mais tradicional da gente usar essa ferramenta é a gente pegar ali a interface gratuita, a web dela, e ficar conversando ali com o chat, né? Eu trouxe um exemplo prático aqui de como a gente consegue estar utilizando essa ferramenta via a API dela. Então, para pessoas desenvolvedoras, isso é um fluxo que permite que a gente consiga criar automações, que a gente consiga criar fluxos aí de automação, por exemplo, de construções de soluções acessíveis, né? Dessa parte prática, está nesse link aí que eu mandei no chat para vocês, também está nos slides. Eu vou conversar aqui mais rapidamente sobre esses aspectos, né? Então, vamos lá, pessoal. Antes de tudo, antes de eu começar qualquer projeto desse tipo, né, eu tenho que criar uma conta lá na OpenAI. A OpenAI hoje é a empresa que é detentora do ChatGPT.
E quando eu vou, o código que eu escrevi aqui foi um código Python, beleza? Quando eu vou começar aqui minha implementação, o primeiro ponto que eu faço é rodar um pip install OpenAI. Quando eu faço isso, eu estou utilizando um gerenciador de dependência do Python, né, que é o pip, e eu estou instalando as dependências, né, da OpenAI, dos modelos que a OpenAI me fornece, para conseguir estar utilizando elas dentro do meu produto de software. A partir daí, eu vou ter que criar uma credencial dentro desse meu projeto, né? Então, você vai entrar na OpenAI e você vai criar uma conta lá. As contas para você estar utilizando esse modelo, pessoal, são contas pagas. Você fazendo um acesso primeiro, você ganha em torno de 18, 20 dólares ali, gratuitos para os primeiros acessos. Só que a cada 1.000 token transacionado, né? Então, tokens são partes das palavras ali que vão ser trocadas entre aquilo que você escreve e aquilo que ele dá de resposta para você. A cada 1.000 token, ele vai lhe cobrar 0,002 centavos de dólar. É um valor baixo, só que a partir do momento que você coloca isso em escala, né, o dólar está alto, então começa a ficar um pouco mais caro. Mas se você quer testar ali a ferramenta, a parte gratuita que ele dá, né, dos 18 dólares, já dá para vocês brincarem, já dá para vocês testarem bastante. Então, coloco 2 exemplos aqui de código no Colab, depois vocês podem se aprofundar aqui. Primeiro é você passando o seu token aqui direto, né? Você pode estar lançando o seu token diretamente a uma variável. Aqui no código a gente atribui a uma variável OpenAI.api_key. Ou tem um exemplo aqui que eu coloco também puxando de um secret. Você pode puxar de um secret direto da sua conta da OpenAI. E aí, quando a gente desce, eu chamo, né, faço um import da biblioteca da OpenAI e eu crio uma funçãozinha aqui. O que é que essa função vai ser responsável para mim? Eu faço uma função que é uma função responsável por descrever imagens. Então, essa função, ela sempre vai receber um caminho de uma imagem, um parâmetro para ela. Então, essa imagem está nessa pasta aqui. E a partir do momento que ela recebe essa imagem com um caminho, ela transforma essa imagem em um formato de base 64. Em resumo, né, está transformando essa imagem em uma série de números ali que vão ser representativos dessa imagem. E a partir daí, eu consigo estar passando essa minha imagem, né, para o meu modelo do chat GPT e pedindo para ele gerar uma descrição dela, dizer o que é que existe ali dentro dessa imagem, né? Como é que eu faço isso, pessoal? Existe um método padrão, né, dentro da OpenAI, que vai ser o OpenAI Completion Create, né? E dentro do Create, a gente sempre vai passar parâmetros específicos para a gente conseguir estar construindo aí nesse nosso fluxo de automação para a descrição das imagens. Em Gine, a gente vai especificar qual modelo a gente está utilizando. Aqui eu estou utilizando o modelo DaVinci. Vocês podem mudar esse modelo DaVinci. Se vocês querem trabalhar especificamente com a parte de revisão de código, por exemplo, tem um modelo que é o DaVinci Codex, que ele é específico para a parte de código, né? O prompt, eu estou especificando o prompt que eu estou passando, então estou passando esse prompt, ó, gerar uma descrição para a imagem, eu passo a minha imagem lá, né? Max token vai ser a quantidade máxima de token que eu vou estar limitando, ele está trabalhando ali como resposta para mim. O N vai ser a quantidade de respostas que ele vai me dar. Aqui eu estou especificando o N1, dizendo que eu quero uma resposta. Stop, eu passo como nulo aqui o meu stop, porque o stop eu posso especificar onde eu quero que ele pare com a minha resposta, eu posso parar num ponto ali, por exemplo, né? E o temperatura, esse temperatura é o quanto eu deixo o meu modelo alucinar, né? Como a gente chama tecnicamente. Quanto maior a temperatura, mais criativo o meu modelo vai ser. Quanto menor a temperatura, mais pé no chão ele vai ser em sua resposta. Então, a gente pode estar testando aí a temperatura de contextos para contextos, né? Enfim, de forma bem simples, com poucas linhas de código, a gente consegue construir uma função, que essa função recebe uma imagem e, a partir dessa imagem, ela automaticamente já consegue estar gerando uma descrição automática para essa imagem, né? Aí eu coloquei aqui, eu não vou detalhar, pessoal, por conta do tempo, né? Mas coloquei, vocês podem ver com calma, mas coloquei todo o exemplo aqui de chamar a função, e depois a gente está modificando a imagem, para a gente conseguir estar passando ali para a imagem, né? Aspectos da descrição dela, então coloquei vários detalhes aqui
nesse sentido, né? E, por fim, eu trouxe uma outra prática, uma segunda prática aí, que vocês também podem olhar depois aí com mais calma, que é uma prática onde eu recebo um áudio e eu gero uma descrição desse áudio. Eu recebo um arquivo em formato de áudio e eu gero uma descrição textual desse arquivo em formato de áudio, né? Para essa prática daqui, eu preciso de duas dependências. Eu instalo uma dependência tanto da OpenAI, como também instalo uma dependência do Speech Recognition, né? E aí, a partir dessas duas, faço a minha autenticação na OpenAI, passando meu token, como eu fiz na prática de cima, né? E aí, a partir dessas duas, eu faço um combinado dessas bibliotecas, né? Eu passo um arquivo de áudio para uma função, então, imagina que pode ser um arquivo .mp3, por exemplo, que eu passo ele para uma função, que essa função, a minha biblioteca de Speech Recognition, vai ser responsável por gerar o texto, tá? Gerando a descrição daquele áudio que está sendo capturado ali, né? Aí, a partir daí, eu pego essa transcrição e lanço essa transcrição para o ChatGPT para que ele possa estar melhorando essa transcrição, possa estar trazendo aquilo ali para um aspecto mais humanizado, para um aspecto mais usual, né? Então, também está ilustrada essa prática aqui, como a gente consegue estar pegando esse arquivo de áudio e a gente consegue estar extraindo aí essa parte textual dele, combinado? E isso são só exemplos, pessoal, exemplos bem pontuais, mas a gente consegue estar tirando e aproveitando muito mais dessas ferramentas. Então, da mesma forma que a gente consegue, de forma pontual, estar criando funções para descrever imagens, para a gente estar gerando textos de áudio, percebam que isso a gente pode simplesmente lançar em escala dentro de um processo de desenvolvimento de software. Frente a fluxos de auditoria de código, da gente verificar se as imagens estão acessíveis, se não estão acessíveis, como está o espaçamento entre os elementos, se as áreas clicáveis estão realmente clicáveis, como estão os contrastes dos elementos dentro de uma página web. Então, todos esses aspectos hoje, que ferramentas estáticas, né, como Lighthouse lá do Google, já fazem essa auditoria, aqui a gente consegue estar fazendo auditoria ou correção automática. E a gente já reduz custos para empresas que, por exemplo, justificam o fato de não estar construindo soluções acessíveis ou questões financeiras, que a gente já sabe que não é uma questão muito justa, né? E na ZUP, né? Hoje, como eu comentei para vocês, né, sou pesquisador especialista na ZUP. Hoje, né, na ZUP, eu faço parte de um time de pesquisa, onde a gente busca muito isso, né? Tipo, buscar aquilo que é estado da arte, a nível de academia, a nível de pesquisa, e como a gente consegue estar aproximando isso de produtos realmente da indústria que vão estar impactando o mercado, né? E atuo bastante ali dentro de uma parte educacional, um time da ZUPEDU, né, que é um time de educação, onde a gente busca estar formando pessoas para performarem melhor dentro dos projetos, a construírem melhores projetos, e cada vez a gente ter produtos realmente inovadores e diferentes do mercado, a nível de qualidade, performance, segurança, privacidade, dentre aspectos de boas práticas. E aí, já no finalzinho aqui do nosso papo, né, queria apresentar aí para vocês o nosso programa Catalisa. Não sei se todos aqui conhecem, mas a ZUP Innovation ela tem uma série de programas de formação, tem programas voltados para pessoas que querem fazer transição de área, pessoas de baixa renda, e a gente tem o Catalisa, que é um programa específico para pessoas com deficiência, um programa de formação, programa que oferece, né, toda essa base de, mesmo você não sendo da área de tecnologia, você conseguir já ser contratado com carteira assinada, né, desde o primeiro dia, você passar por um programa de formação, de imersão profissional, para você aprender as tecnologias. Normalmente a gente trabalha lá muito com a parte de Java, Spring, mas não é uma verdade absoluta. Você pode estar dentro de um projeto mudando, né, de contexto. E a gente está com turmas abertas para o Catalisa. Então, se você tem interesse em estar participando, deixa eu até pegar o linkzinho aqui, mandar para vocês. Você não precisa necessariamente já ser da área de computação. Se você é uma pessoa com deficiência, tem um interesse básico ali, a gente passa uma formação inicial, depois passa um desafio a partir do que foi ensinado dessa formação, e a partir do primeiro dia da formação realmente oficial da ZUP, você já é contratado como carteira assinada, né? E você já passa por toda a formação, enquanto já recebe seu salário, enquanto vai aprendendo ali, tá certo? Então, mandei o link aí, se vocês tiverem interesse,
podem se inscrever por ele, mandei aí no chat. Isso que eu gosto muito, quando a tecnologia é feita para todos, permite que cada um faça o que ama, né? Então a gente está nessa vibe aí de chat GPT, todo mundo conseguindo alcançar conteúdos de forma mais fácil, conhecimentos de áreas distintas de forma já estruturada, de forma bem usual, né? Então, a partir do momento que a gente não pensa em criar soluções com design universal, soluções usuais a partir dessas ferramentas, a gente prejudica bastante aí os produtos que vão estar sendo gerados no futuro, beleza? Então, acho que no geral é isso, pessoal. Queria agradecer aí a atenção de vocês, a paciência, a galera que ficou no time de intérpretes aí. E é isso. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar.